Fala, meus queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aí em mais uma live aqui pelo Instagram e também vai ficar gravado aí no YouTube. Após a live eu vou subir no canal da Videira Church, o Videira Channel, lá no YouTube. Vai ficar disponível no YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube, não deixe de assinar o nosso canal, o Videira Channel. E você que está assistindo aí também pelo Instagram, vai lá no YouTube, assina o nosso canal, assina o Videira Channel. Tem muito conteúdo bom lá, muito conteúdo que vai abençoar a sua vida. E eu vou te entregar hoje um conteúdo muito relevante. Eu estou vindo aí uma série de ensinos sobre inteligência espiritual. Essa é a terceira parte dessa série de ministrações e hoje eu tenho um assunto de extrema relevância que vai abençoar muito a sua vida. 7 benefícios de orar com o Espírito. Você não tem noção do quanto você vai ser abençoado com esse ensinamento. 7 benefícios de orar com o Espírito. Guardando aí o pessoal que está chegando. Vamos lá, Nádia chegando aí. Lembrando, sempre apertando aí o coraçãozinho, muito coração, muito avião. Graça e paz, Nádia, boa tarde. A Gabi também chegando. Isso aí, gente. Pessoal, caderninho, caneta em mãos, porque realmente é um assunto de relevância, ok? Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Vamos lá, gente, me ajuda aí a divulgar, compartilha o máximo que puder, compartilha. A Evelyn também chegando. Como é que você está, Evelyn? Graça e paz, boa tarde. Ajuda a compartilhar demais aí, gente. Coraçãozinho e aviãozinho. Isso aí. Vamos lá. Vou dar um tempinho para o pessoal chegar aí. Ok? Compartilha nos grupos aí do WhatsApp. Tá? Manda para o pessoal aí no Insta. Os 7 benefícios de orar com o Espírito. Vai te abençoar demais essa palavra. Vamos lá, meu povo. Durante muito tempo a igreja, ou uma parte da igreja, ela fez o uso dos dons espirituais, sem, minha filha chegando aí também, a Carol, sem consciência, Muitas das vezes o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos leva a fazer algumas coisas mesmo que não tenhamos consciência, mas porque consciência que eu falo é aqui no intelecto, mas como a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, a gente faz o que tem que ser feito. A nossa mente, ela não entende, a nossa mente, ela não tem consciência, não tem talvez noção do que está fazendo, mas o Espírito, ele tem clareza. E na verdade a gente precisa saber do Espírito mesmo, mas é bom, é muito melhor quando você tem consciência. E essa série de ensinamentos sobre inteligência espiritual é para te dar consciência do que você já faz, como um cristão, como alguém que tem relacionamento com o Espírito Santo, e durante a aula você vai realmente concluir que eu já faço isso. E talvez você vá ter muitas reações assim, enquanto eu estiver ensinando, quando eu compartilhar alguma coisa com você, alguma informação, algum conteúdo, talvez a sua reação vai ser essa: mas eu já faço isso, e faz realmente, Eu não tenho aqui nada tão novo, na verdade não tem nada de novo quando se trata da Bíblia, nem de novo nem de velho. É o que eu digo sempre, a Bíblia, ela não é um livro antigo, a Bíblia ela é um livro eterno,
tá? É por isso que a Bíblia não... O pastor Juninho entrando aí, como é que tá, meu amigo? Como é que tá a vida aí em Portugal? Vamos marcar uma outra live aí, meu pastor. A Bíblia, ela é um livro eterno, é por isso que ela não precisa de atualização, é um livro eterno. Então eu não estou aqui para falar, gente, eu tenho algo muito inédito para compartilhar com vocês. Eu estou aqui para te dar consciência, ok? Para você entender o que você está fazendo, ou o que você já vem fazendo, ou o que você vem vivenciando com o Espírito Santo. E aí você vai ter uma inteligência aguçada, melhorada, expandida, porque além da inteligência espiritual, você vai ter uma consciência, você vai saber o que de fato está fazendo. A Alice também chegando aí. Vamos lá, gente, para o vídeo não ficar muito extenso e sair um pouco dessa parte de introdutória, né, para dar tempo para o pessoal. Minha mãe também chegando aí, a pastora Luciene. Vamos lá, vamos entrar logo no conteúdo, porque realmente eu tenho bastante coisa para entregar para vocês. 7 benefícios de orar com o Espírito. 7 benefícios de orar com o Espírito. O Lucas Klein chegando também. Existem alguns níveis de oração, gente, e também de eficácia na oração. Dependendo do nível em que você está, você vai ter uma resposta, né? A sua oração, ela vai ser eficaz dentro daquele nível. A gente tem que subir de nível. Gente, eu sou um praticante de artes marciais e todo mundo sabe que na arte marcial você sobe de nível. Quem começa a fazer arte marcial vai ser conduzido a subir de nível, a se graduar, sabe? E quando se trata das coisas espirituais, a mentalidade ela não pode ser diferente, né? A gente tem que pensar em crescer, a gente tem que pensar em se desenvolver. Quando a gente entra no reino, quando a gente aceita a Cristo, a gente tem um nível espiritual. A nossa oração está num nível. A Jennifer chegando também. A nossa oração ela está em um nível. Mas com o tempo, você tem que subir de nível, você tem que se graduar. Você tem que pegar outra faixa até você se tornar um faixa preta da oração. Sabe, você não pode ficar estagnado. Você não pode parar num determinado nível. E é muito importante subir de nível espiritual, principalmente quando se trata de oração, gente, né? Então existem níveis de oração e eficácia dentro desses níveis, né? E a eficácia da oração, o nível de oração, quando eu falo de nível de oração, quando eu falo de eficácia de oração, a Clara também, a Mari chegando aí. Gente, muito coraçãozinho, muito e muito aviãozinho, quem está assistindo aí pelo Instagram, ok? E o pessoal do YouTube, lembrando, gente, assina o canal, compartilha esse vídeo, curte o vídeo, comenta, os comentários são muito importantes. José chegando aí também. Quando eu falo de eficácia na oração, gente, eu tô com uma dificuldade porque estou meio que alérgico, está um pouco obstruído aqui, mas vamos lá. Eu espero que isso esteja bem claro e que vocês estejam me escutando muito bem. Minha voz está um pouco anasalada, né? Ok, vamos lá. Quando eu falo de eficácia de oração, eu não estou falando de eloquência, de você falar bonito enquanto ora. E tem gente que fala bonito. E também não estou dizendo que é errado falar bonito na oração. Tem gente que faz uma oração, rapaz, que é a coisa mais linda mesmo. Graças e paz, Tiago. É lindo a pessoa fazendo a oração, é bonito, a pessoa fala bonito, a pessoa coloca bem as palavras, né? Tem gente que tem um timbre de voz que, poxa vida, né? Realmente acaba elevando o nosso espírito. E isso, obviamente, que ajuda muito. Tudo isso ajuda. Mas quando eu falo de nível, quando eu falo de eficácia de oração, não é disso que eu estou falando. Eu lembro muito nitidamente a primeira vez que eu orei em público. A primeira vez que eu orei na igreja. Eu já era adolescente, era uma reunião de oração
dos jovens da igreja a qual eu pertencia. E aí todo mundo estava de joelho orando, um foi orando após o outro, e não era um grupo tão grande, e eu já comecei a ficar ansioso, porque eu sabia que ia chegar a minha vez, né? Enfim, a minha vez chegou. Eu tinha a opção de não orar, obviamente, mas na minha cabeça não funciona desse jeito. Eu vou orar, e eu fiz a minha primeira oração, e foi confuso, cara. Foi confuso, a minha oração foi muito confusa, as palavras não estavam... Foi uma oração com, sei lá, com dislexia, né? Desconectada, as palavras desconectadas. E eu travei, eu mal comecei a orar, chegou uma hora que eu travei. Eu acho que, pra mim, eu estava orando 2 horas, mas eu não devo ter orado uns 3 minutos, porque as palavras faltaram. Eu não sabia mais o que falar, me deu meio que uma ansiedade, e eu travei. Então foi uma experiência horrível, porque foi desconectado, né? Foi muito rápido, né? Enfim, mas ali foi o início da minha experiência em oração. Foi o primeiro momento, né? E obviamente que o fato de ser uma oração desconectada, com poucas palavras, com palavras mal utilizadas, não significa que ela não teve uma eficácia. Mas, obviamente, que foi bem superficial, né? O alcance espiritual daquela minha primeira oração, ela foi superficial, em todos os sentidos, tanto no natural, quanto no espiritual. Agora, para a gente avaliar a eficácia de uma oração, não é em como nós oramos, ou quais palavras nós utilizamos. A eficácia da oração está ligada à resposta da oração. Por isso que é importante a gente desenvolver inteligência espiritual. E talvez alguém possa estar questionando: poxa, mas por que inteligência espiritual? É modinha? Não, não é modinha, gente. A Bíblia fala sobre inteligência espiritual já há 2000 anos, sabe? Não é nenhuma modinha, né? É algo bíblico, é um termo utilizado pelo apóstolo Paulo, né? Então é um assunto de vanguarda. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo fala sobre isso. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. A gente vê aqui que a oração está diretamente ligada à inteligência espiritual. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha, se a gente usar a engenharia inversa, que é uma técnica que eu gosto muito de usar na hora de interpretar o texto, se a gente for usar a engenharia inversa em Colossenses 1,9 e ler de trás para frente, a gente vai entender perfeitamente o que é inteligência espiritual, né? Inteligência espiritual e sabedoria e toda a vontade e o conhecimento de Deus. Então quem tem inteligência espiritual tem sabedoria, né? Conhece a vontade de Deus, sabe aquela coisa aflitiva, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Quem tem inteligência espiritual conhece a vontade de Deus, gente, ok? Cheios de conhecimento, Paulo fala cheios de conhecimento da vontade de Deus. Olha que coisa, gente. Ao invés de ficar nessa, qual é a vontade de Deus? Vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Ore para que a sua inteligência espiritual aumente. Quando você ora, isso é um ciclo que não tem fim nunca. Quando você ora, a sua inteligência espiritual aumenta. E a sua inteligência espiritual faz você orar melhor. E aí você ora melhor e aumenta a sua inteligência espiritual, que aumenta a eficácia da sua oração. E com isso, você só vai crescendo espiritualmente. E aí você vai se tornar alguém cheio do conhecimento da vontade de Deus. Gente, que esse seja o tempo, eu declaro isso profeticamente, o tempo em que teremos uma igreja com inteligência espiritual, uma igreja madura, uma igreja
com inteligência espiritual. E uma igreja com inteligência espiritual, ela é cheia do conhecimento da vontade de Deus. Olha isso. Gente, se conhecemos a vontade de Deus, com certeza, muitos erros serão evitados. Porque quando a gente busca conhecer, quando a gente busca saber a vontade de Deus, a gente está querendo ser assertivo. Então uma igreja com inteligência espiritual, cheia do conhecimento da vontade de Deus, vai ser uma igreja assertiva. E aí Paulo fala, não cessamos de orar. Então se você quer ter realmente inteligência espiritual, não cesse de orar. Bota aí Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses 1, 9. Alguém escreve aí para mim, por favor. Essa é a primeira referência. Cheio do conhecimento da vontade de Deus. Então não estou trazendo nenhum assuntinho de moda e nem nada não. Eu estou trazendo a palavra de Deus e provando para você que a palavra de Deus ela é mais atualizada. Como disse alguém, a palavra de Deus é mais atualizada do que o jornal de amanhã, queridos. Existem 3 níveis de oração. 3 níveis de oração. Pelo menos, né? Eu vou trazer o básico aqui para vocês. Escreve aí, por favor, na telinha aí, me ajuda aí. 3 níveis de oração. Escreve aí. 3 níveis de oração. Vai lá. Ah, gente, a Lua está assistindo também. Jesus. 3 níveis de oração. Me ajuda aí, gente. Anota aí, por favor. Comenta aí. 3 níveis de oração. Isso. Cassiane botou aí 3 níveis de oração. A Ana Paula também. 3 níveis de oração. Alice, obrigado, gente. A Adriana, a Evelyn também. Anota aí, 3 níveis de oração. Vamos lá, estamos indo por partes. 3 níveis de oração. O José, o Wallace, a Mari. 3 níveis de oração. 3 níveis de oração. Ah, Pamela fala do Uruguai, Pamela. 3 níveis de oração. Yoka. Obrigado, Nádia. Colossenses 1, 9. Gente, olha, gente, é um dos meus versículos preferidos na Bíblia. Fala, Yoka, Pamela, isso aí, Uruguai. Nossa irmã. Gente, espanhol é muito lindo, né? Eu costumo dizer que se você não resolve no português para expulsar um demônio, você está lá em nome de Jesus, sai, sai, sai. E se você está gritando muito e o demônio não sai, apela para o espanhol, irmão. Porque se não sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai sair. Vê, em português a gente fala sangue, em espanhol é sangre. Oh, que língua forte, né, irmão? Poderosa. 3 níveis de oração, vamos lá. 3 níveis de oração. O primeiro nível é o nível da mente. O primeiro nível é o nível da mente. Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito? Olha o que Paulo está falando aqui. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Quando eu fui orar a primeira vez, como eu disse para vocês no começo da live, gente, eu não tinha nem espírito para orar e não tinha nem entendimento para orar. Olha que coisa. Eu não tinha nem espírito e não tinha nem mente. Isso é muito trágico, gente. Porque essa é a realidade da maioria dos cristãos. Não tem nem espírito para orar e não tem nem a mente para orar. Eu não tinha nem espírito e não tinha nem mente. Olha que desesperador, gente. Sabe, a oração ela é de vital importância na vida do crente. Sabe, é com a oração que a gente influencia o mundo espiritual que vai influenciar aqui na terra. Então Paulo fala o seguinte: que farei, pois? Orarei com o Espírito,
mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. A gente sabe que orar no Espírito é orar em línguas. Na live passada eu ensinei sobre isso. Tá aí no meu Instagram, né? Tá lá onde os vídeos ficam salvos. E também tá no nosso canal no YouTube, lá o Videira Channel. Então não vou entrar muito nessa questão aqui não. Quero falar sobre orar com a mente, né? Quanto mais você amplia o seu conhecimento, mais eficaz se torna a sua oração. Quanto mais você amplia o seu conhecimento, e a oração com a mente, ela também pode ser entendida como uma oração com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? Você passa a entender, você conhece a palavra, você ora a palavra, né? Então esse é um nível de oração. E quanto mais você entende, melhor você ora. 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 Escreve aí, por favor. Quanto mais você entende, melhor você ora. Quanto mais você entende, melhor você ora. Escreve aí. Quanto mais você entende, melhor você ora. Achei aqui um texto lindo, gente, que eu postei esses dias, que está lá em Esdras, capítulo 8, versículo 23, que diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pela nossa oração. Esdras 8, 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Por que eu preciso ter entendimento para orar melhor? Gente, Deus se move pelas nossas orações. Deus se move pelas nossas orações. Isso, gente. Quanto mais entendes, melhor oras. Obrigado. Silvio chegando aí também, a Fabiana. Quanto mais você entende, melhor você ora. Quanto mais você entende, melhor você ora. Esdras 8, 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Deus se move pelas nossas orações. Deus se move pelas nossas orações. Olha que coisa, olha como é importante a gente ter inteligência espiritual, porque a gente vai mexer com o mundo espiritual. Deus se move pelas nossas orações hoje, gente, meu Deus, sabe? Se você entender só isso que eu estou falando aqui, Deus se move pelas nossas orações, você já entendeu muita coisa. Deus se move pelas nossas orações, mas você precisa expandir o seu entendimento para você orar melhor. E aí, olha só que coisa, teremos melhores respostas de Deus. Então, quanto mais você amplia o seu conhecimento, mais eficaz se torna a sua oração. Um outro nível de oração é orar com as emoções. Esse é um outro nível. Eu tive que escolher bem o versículo para falar desse nível, porque tem muito texto que eu poderia usar como referência, mas muito texto, né? Principalmente nos Salmos. O Salmo de número 86, versículo 4 diz assim: alegra a alma do teu servo. A alma fala da sede das nossas emoções. E o salmista ele fala o seguinte aqui: alegra a alma do teu servo. Ô gente, quantas vezes nós entramos em oração quebrados, né? E eu ousaria dizer, gente, falo por experiência própria, e por experiência ministerial, a Lília chegando também. As nossas melhores orações nós fazemos quando a nossa alma está destroçada, né? A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração quebrantado. Gente, eu sinto unção nesse momento. Eu sinto unção nesse momento. Vocês precisam compartilhar esse vídeo. Gente, todo sábado às 3 horas, vocês podem ter certeza que eu vou entregar um conteúdo absurdo.
É importante demais você assumir um compromisso com esse momento. É legal assistir depois, mas uma unção fresca é como uma fruta fresca, né, gente? É como uma água fresca, né? E eu sinto realmente unção, eu sinto unção nesse momento. É algo absurdo está acontecendo no mundo espiritual, né? Deus não despreza um coração quebrantado. Sabe, as nossas melhores orações são quando nós estamos quebrados, de fato, né? Vocês sabem disso. Como eu disse, não estou aqui trazendo nada de novo, né? Oxe, a Cassiane botou aqui que sempre que ora com as emoções, Deus leva ela para um próximo nível. E é isso, exatamente. É importante você orar com a mente. Eu fiquei em dúvida entre colocar a emoção primeiro, a mente primeiro, mas uma oração com o coração derramado, ela é absurda, e vocês sabem disso, né? Por isso que eu coloquei como um segundo nível, né? Então Deus responde essas orações em que a gente se quebra, se derrama, né? Quando a gente está alegre, como diz a palavra, a gente quer louvar, a gente quer, né, celebrar. Mas quando a gente está fechado, angustiado, aflito, né, porque te abates, ó minha alma, né? E a gente quer ir para um secreto com Deus, a gente quer ficar ali sozinho com Ele. E o salmista ele fala o seguinte aqui no Salmo 86,4: alegra a alma do teu servo. Olha que oração poderosa, gente. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Olha, gente, né? Ele entregando a alma dele para Deus, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Ele estava abatido, gente, né? Talvez deprimido, e ele faz essa oração emocional. Uau, né? O Salmo 107,19 diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Olha o poder de uma oração emocional, né? Então assim, a gente tem que realmente derramar a nossa alma, entregar de fato o nosso coração em oração. É bonito quando alguém sabe usar umas palavras em oração, né, gente? Mas nada se compara a um coração, né, entregue. E acima de tudo, gente, anota isso aí, a maior eloquência na oração é a de um coração sincero. A maior eloquência na oração é a de um coração sincero. A maior eloquência na oração é a de um coração sincero. E eu não vou dizer de mim mesmo, né? Como disse um grande homem de Deus, eu não sou tudo o que eu queria ser, né? Eu não sou tudo o que eu queria ser. Então eu não ousaria dizer de mim mesmo, mas já presenciei muitas orações sinceras e com coração sincero, né? E até mesmo infantil, e são orações lindíssimas, e eu penso, cara, Deus não está rejeitando isso, não mesmo, não mesmo. Então o segundo nível é o emocional. Agora tem o terceiro nível, que é o nível espiritual. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Boa. A maior eloquência na oração é de um coração sincero. Quando a gente fala bem, quando a pessoa ela é eloquente, ela conhece a palavra, às vezes ela ora para impressionar, né, gente? A Dedeca Lopes botou aqui: só Deus para curar nossos corações amedrontados. É isso. Amém. Amém. Então assim, uma oração com entendimento às vezes impressiona os homens, mas a oração com o coração, gente, essa impressiona a Deus, com certeza.
E vamos para o nível mais elevado, que é orar com o Espírito. Lá em 1 Coríntios 14:14, Paulo diz o seguinte: hoje vocês estão sendo graduados, gente. Não, Paulo não disse isso, ok? Eu estou dizendo, e estou dizendo no Espírito e profeticamente, hoje vocês estão sendo graduados. Aleluias! Olha, mais para frente vocês vão ter um entendimento melhor, mas isso veio no meu espírito agora. Hoje vocês estão sendo graduados espiritualmente. O mundo espiritual vai te ver de outra forma. Hoje Deus está te entregando autoridade, mais autoridade espiritual. Aleluias, 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 ei, aleluias, 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 aleluias. Como eu disse, eu sinto unção, sinto virtude, gente. Sinto. Olha, ainda tem conteúdo, a gente tem meia hora aí. Eu tenho um ótimo conteúdo ainda pra frente. Dá tempo de você convidar pessoas. Ainda vão receber muita coisa. Depois eles assistem de novo esse vídeo. Mas como eu disse, a melhor unção é a unção fresca, meu irmão. Aleluias, 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 aleluias. O terceiro nível é orar com o Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, diz assim, Paulo diz assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora. Olha, por que é tão importante? Como eu disse na aula passada, por que é tão importante o dom de falar em línguas? Porque quando a gente está falando em línguas, o nosso espírito, ele está orando, queridos. O nosso espírito está orando. Você não está usando o seu intelecto. E olha, a ciência já comprovou isso. Se você buscar no Google, você vai ver várias matérias, né, com embasamento, falando sobre pessoas que foram estudadas, né, pessoas de fé que foram estudadas. E eles fizeram um mapeamento do cérebro dessas pessoas no momento em que elas estavam ali em oração. E a parte do cérebro, né, que é responsável pela fala e que deveria acender enquanto uma pessoa estivesse falando, ou que acende enquanto uma pessoa fala, o cérebro sendo monitorado, é possível ver a parte da fala acendendo enquanto a pessoa está falando. Se o meu cérebro estivesse sendo monitorado nesse momento, a parte da fala ela estaria bem ativa. E aí eles foram observar o cérebro de uma pessoa orando em línguas. E aí, gente, eu não vou dizer pasmem, porque está na Bíblia. A parte da fala do cérebro, ela não foi acionada enquanto a pessoa estava falando em línguas. Paulo disse isso, né? Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente ela fica infrutífera. Ou seja, o cérebro ele não é utilizado. Não é uma coisa mental, não é intelectual, é espiritual. Sabe? E é por isso que você tem que orar em línguas. Gente, alguns tabus precisam ser derrubados. Algumas pessoas, infelizmente, receberam muitos ensinamentos que de alguma maneira combateram o falar em línguas ou o orar em línguas. E por causa disso, elas acabam desenvolvendo um fator crítico muito forte, muito resistente. E por isso não conseguem fluir nesse dom. Sabe? Outro questionamento muito comum é a pessoa que, mas pode ser coisa da minha mente. Caramba! A Bíblia fala que quem ora em línguas não usa a mente, cara. Como pode ser coisa da sua mente? E aí tem gente que pode pensar assim, e é um questionamento, né, muito comum. É coisa da carne. Rapaz, a carne ela quer chegar palavrão. A carne ela quer falar besteira. Tudo que a carne não quer orar em línguas. Então se entregue. Gente, eu fui batizado dormindo, gente. Foi uma luta tão terrível. Eu estou falando isso porque eu vivi tudo isso. Eu tinha um fator crítico muito rígido, né? Então eu não me entregava. Eu chegava perto por vezes. Deus me pegou dormindo.
E hoje realmente eu passo muito tempo orando em línguas e me entrego para esse dom, por causa de todos os benefícios. Assistam a live passada, gente, por favor. Tá aí no Insta, como eu disse, tá no nosso canal lá no YouTube também. Quando a gente ora, o nosso espírito está orando. Olha, é o seu espírito, ok? O seu espírito. Por isso que eu estou falando, por isso que o tema da live é sobre inteligência espiritual. Porque o seu espírito está crescendo, se desenvolvendo, ok? Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora. E vamos lá, agora a gente entra no tema da aula. 7 benefícios, e a gente agora está caminhando para o final, gente. Tá? É isso aí. Aleluia, glória a Deus. 7 benefícios de orar no Espírito. 7 benefícios de orar no Espírito. Primeiro, você edifica o corpo. Não vou entrar em detalhes porque está na aula anterior, está na live do sábado passado. Quem não assistiu, assista, compartilhe, ok? E lá no YouTube eu vou botar numa playlist lá sobre inteligência espiritual, tá? Gente, eu estou entregando de verdade, sabe? E seguindo uma orientação de Deus para separar esse momento e ministrar. Não estou fazendo isso para vender curso, não estou dizendo que seja errado vender curso, mas não estou fazendo para vender curso, não estou fazendo isso para ter algum tipo de ganho, né? Eu simplesmente estou pregando o Evangelho, eu estou usando essa plataforma para pregar o Evangelho. Sabe, o Espírito Santo falou para mim o seguinte: comece uma igreja no Instagram. E por que eu não estou no Instagram da igreja? Porque aí já é uma coisa natural. Pessoas se identificam com pessoas. Eu fiz alguns treinamentos, tenho me preparado para usar cada vez melhor essa ferramenta, e a orientação que eu recebi foi a seguinte: use o seu Instagram, porque pessoas se conectam com pessoas, né? Pessoas se conectam com pessoas, então é mais fácil eu me conectar com vocês usando o meu Instagram. Não é, quer se promover, essas coisas que a gente acaba escutando e tal. Não é isso, gente. É simplesmente a questão de usar o meu é uma questão de estratégia. Pessoas se conectam com pessoas. Mas a orientação que eu recebi foi para que eu começasse uma igreja, sabe? Por isso que eu tenho conversado com o pessoal da videira. Gente, ajude, vocês vão me ajudar a montar essa plataforma. É um novo começo. Para mim é um novo começo. Eu penso muito, gente, vou lá e sento e faço e tal. Mas eu estou entregando realmente. Estou entregando conteúdo para vocês. De verdade, né? Para que Deus faça, ou para que o propósito de Deus se cumpra, ok, gente? Então vamos lá. 7 benefícios de orar no Espírito. Primeiro, edifica o corpo. Está na aula passada, na live passada. O segundo benefício, edifica a fé. Gente, orar em línguas é um dom muito importante. Meu Deus do céu. Se entregue mesmo, se entregue. Como eu disse na aula passada, ninguém se envergonha de ficar xingando palavrão pela rua. Sabe, às vezes a gente passa na rua e tem criancinha lá e falando coisas absurdas. Absurdas. E não tem vergonha nenhuma. Os pais não ficam envergonhados quando os filhos falam o que falam. E por que a gente vai ter vergonha de orar em línguas? Vão me taxar de louco. Paulo fala o seguinte: se eu enlouqueci, foi por Cristo. Paulo não fala isso, irmãos. Sabe, a gente quer... a gente quer muito ser legal, né? Pro mundo, cara. Meu Deus do céu, gente. Sabe? Seja louco. Eu não sou o Lucim Barreto, né? Mas
Seja louco por Jesus, cara. É isso, né? Se entregue para Ele mesmo. Então ore mesmo. Quando você ora no Espírito, quando você ora em línguas, lá em Judas capítulo 1, a carta de Judas só tem um capítulo, tá, gente? E esse Judas aqui não foi o Judas Iscariotes. Tem gente que fica abismada quando descobre que Judas tem uma carta na Bíblia. Esse Judas aqui era irmão de Jesus. E o irmão de Jesus não traiu Jesus, ok? Tinha o Judas, irmão de Jesus, e tinha o Judas Iscariotes. Era um nome comum, gente. Tá? Diz assim, a carta de Judas. Capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, orando no Espírito, orando no seu Espírito e orando no Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de orar no Espírito e também orar no Espírito Santo, é o orar em línguas. Mais para frente você vai entender isso aqui melhor. Então, quando a gente está orando em línguas, quando a gente está orando no Espírito, a nossa fé, ela está sendo edificada. Sabe, é muito comum nós ouvirmos pessoas falando que eu estou fraco na fé. Ora no Espírito, ora em línguas. Ore em línguas. Eu não tenho tempo para orar. Tem, gente. Ora tomando banho, ora lavando a louça, ora no trem, ora no ônibus, ora dirigindo. Porque a Bíblia fala que a gente não está usando a mente enquanto está orando em línguas. Então você pode perfeitamente executar suas tarefas e orando no Espírito o tempo todo. Às vezes no trabalho, se não for um trabalho que requer uma atenção, se não houver um risco, ore em línguas. Você nesse exato momento que está assistindo aí essa live, esse vídeo, você pode fazer isso orando em línguas. Ó, que maravilha! E aí você vai estar edificando a sua fé. Não vai ter... A fé, ela vem pelo ouvir também, obviamente, mas essa não é a única maneira de a gente manter a nossa fé ativa, né? Olha que coisa, você pode ouvir uma palavra e estar orando em línguas. Enquanto eu estou ministrando essa palavra aqui, a fé está sendo gerada em você. E se você está orando em línguas, olha como a sua fé está sendo fortalecida numa via dupla, né? Está recebendo de duas vias, porque você está ouvindo a palavra, porque você está orando em línguas. Quando nós oramos no Espírito, olha, isso aqui é muito forte, gente. Nos revestimos com a armadura espiritual. Gente, o cristão, ele não tem opção quanto à guerra. Nós estamos numa guerra. Nós perdemos esse senso de guerra enquanto cristãos. E a gente sabe que a nossa luta não é contra as pessoas. Paulo fala isso. Nós não estamos lutando contra as pessoas. Só que hoje a igreja, ela é militante politicamente, né? Amanhã é dia de eleição. Não que eu seja apolítico, mas eu entendo que a gente tem poder, a gente tem autoridade para guerrear numa instância superior. Só que a gente perdeu esse senso de guerra. A gente quer resolver as coisas aqui embaixo. E quando a gente ora em línguas, nós nos revestimos com a armadura de Deus. Esse é o terceiro benefício. Sabe, eu penso que quem não ora em línguas, eu ousaria dizer que a pessoa que só está orando com a mente, até mesmo com as emoções, você está numa guerra desprotegido, cara. Esses dias eu postei uma foto de um treinamento meu, e alguém chegou para mim e perguntou lá no Facebook: tu é pastor? E aí me responde: como você sendo pastor gosta de ficar dando soco e chute na cara dos outros, e depois de falar que me ama, que Jesus me ama e tal? E aí eu respondi para aquela pessoa o seguinte: vou aí te dar um soco. Para tu ver como é que é. Não, brincadeira, gente, deu vontade mesmo. Mas eu pensei e dei a melhor resposta possível. E eu disse para aquela pessoa o seguinte:
eu vejo que com esse comentário você desconhece a palavra e desconhece artes marciais. Primeiro porque Paulo, ele usa a luta como metáfora diversas vezes. E Jacó lutou com anjo, irmão, a noite toda, meu filho. Ok? Se você não for um lutador, você não tem a bênção de Deus. E Israel significa aquele que luta com Deus. Então, quem é de Cristo, quem é de Deus, tem que ter um DNA de lutador. É só isso. Né? E a questão de desconhecer a arte marcial. Eu falei para ele que quem luta não briga. Já começa por aí. O lutador ele não é brigão, ele é lutador. São coisas diferentes. Ok? Arte marcial é arte. Por isso que é bonito, por isso que os movimentos são bem executados e trabalhados e estudados. Então quem luta não briga. Escreve isso aí, por favor, porque tem gente que está brigando no mundo espiritual. Até está brigando. É um brigão. Eu sou um brigão. Né? Tem gente que está esperneando no mundo espiritual. Porque não ora em línguas. Só usa o intelecto ou as emoções. E está brigando no mundo espiritual, meu irmão. Está brigando no mundo espiritual. Você é lutador. Bota aí, quem luta não briga. Quem luta não briga. Quem luta não briga. Nós não somos brigões espirituais, nós somos lutadores, guerreiros espirituais. Guerreiro tem honra. Guerreiro, ele tem honra. Guerreiro tem ética. O guerreiro segue um código. Quem luta não briga, irmão. E eu disse para ele, você desconhece a arte marcial. Porque quem vai lutar não vai despreparado, a gente está equipado, ok? Tem regra, tem uma série de fatores. E mesmo a pessoa, aí pode estar argumentando, e a pessoa que sai machucada? Ela se prepara, até para isso ela se prepara. Você é guerreiro, por isso que tem um monte de crente feridinho, irmão. Me magoou, aí saiu da igreja. Porque ele é brigão, não é lutador. Porque o lutador, cara, ele vai se machucar, o cara se machuca, sangra. Mas ele, no fim, ele está abraçando o oponente dele, agradecendo o cara, valeu, irmão. Porque eles são lutadores, eles se preparam para aquilo. Eles sabem que uma hora vai sangrar. Então tem gente que é um brigão, uma brigona. O meu marido não muda, a minha vida não muda, porque você é um brigão. Você é uma brigona. Só que agora Deus está te levando para um outro nível. Eu disse aqui que Deus está graduando pessoas espiritualmente. Porque Deus está te dando uma nova armadura. E em alguns casos, Deus está te dando uma armadura, cara. Você está nessa briga aí. Esse tempo todo, brigou a vida toda. Achando que estava fazendo batalha espiritual. Mas você estava numa briga espiritual. Briga confusa. Tu vê que onde tem briga é porque tem confusão, cara. A briga ela é confusa. A luta ela tem ordem. Aleluias! Oh, aleluias! Lá em Efésios capítulo 6, versículo 13 e versículo 18, Paulo fala o seguinte. Tá aí a Patrícia Costa, faixa preta de taekwondo. Eu tive o privilégio de ser treinado pelo mestre Amaral, pela Patrícia também por muitos anos. Me deram uma excelente base, eu sou muito grato mesmo, foi uma experiência maravilhosa, incrível mesmo. E a Patrícia entende perfeitamente o que está sendo dito aqui. Efésios capítulo 6, versículo 13 e 18 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Paulo ele fala o seguinte: tome toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Gente, eu estou fazendo essa live aqui, eu vou registrar isso porque vai ficar gravado. Mas eu estou fazendo essa live num tempo de pandemia, gente. Ok? Se esse dia que a gente está vivendo, se você não considera esse tempo como um dia mal, quando que vai ser dia mal para você? E Paulo fala o seguinte: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficar
firmes. E aí ele continua, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Orando todo o tempo. Não tem tempo para orar em línguas, é todo o tempo. Está na rua, está no trem, está dirigindo, orando todo o tempo. Está no hospital, está doente, enfim, orando todo o tempo, todo o tempo. Vai dormir? Mas tira um tempinho. Eu sei que tem gente que tem uma vida corrida, a vida moderna ela está absurda, mas a gente consegue adaptar. A gente consegue, nós somos adaptáveis, nós temos inteligência espiritual. E aí você ora nesse tempo que você tem, e você está, imagina, você está orando e está se revestindo, sabe, gente? E a armadura ela precisa ser renovada. Você está orando e está se revestindo, né? Você está se revestindo com toda a armadura de Deus, orando no Espírito. O quarto benefício, quando você ora em espírito, você trafega no mundo espiritual, você existe no mundo espiritual. A Bíblia fala de uns exorcistas que foram expulsar uns demônios em nome do Jesus de Paulo. Eles foram expulsar uns demônios em nome do Jesus de Paulo. E gente, eles se deram mal, se deram muito mal. Eles eram filhos do principal dos sacerdotes, os filhos de Seva. Está lá em Atos 19, isso, Atos 19, 14. E quando eles foram expulsar o demônio, eles apanharam, gente. Atos 19, 14 diz assim: e os que faziam isto, vou ler o 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, brigões. Os brigões, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, brigões. E os que faziam eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes, religiosos, gente. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Será que nós existimos no mundo espiritual? E a maneira de você existir, de você ser reconhecido no mundo espiritual, é orando no Espírito, é orando em línguas. O inferno precisa saber quem nós somos. Hoje o seu nome está sendo anunciado no mundo espiritual. Então quando você ora no Espírito, você trafega no mundo espiritual. O quinto benefício, quando você ora em línguas, os demônios não entendem o que você está falando. Olha que vantagem nós temos. Quando você ora em línguas, os demônios não entendem o que você está falando. Eu já fiz algumas viagens e já tive a oportunidade de estar no meio de pessoas de outros idiomas. E quando eles queriam falar alguma coisa que eles não queriam que nós soubéssemos, eles falavam no idioma deles. Isso é irritante, irmãos, e até falta de educação. Numa das vezes que eu fui para Israel, volta e meia eu presenciava isso. E aí, olha como você deixa o inferno irritado, porque você está falando com o Espírito Santo num idioma, numa língua que o inferno ele não reconhece, irmãos. O demônio ele não entende o que você está dizendo. Olha que maravilha. O sexto benefício: orar em línguas, orar no Espírito, é comunicação de guerra espiritual. Orar no Espírito, orar em línguas, é comunicação de guerra espiritual. Quer fazer guerra espiritual? Ora em línguas. E quem é de guerra sabe o que eu estou falando. Porque às vezes Deus desperta a gente de madrugada para orar, irmão. E a gente entra forte, sabe? Vem aquela língua que às vezes não é nem uma língua que a gente fala com frequência, que a gente sente que está abalando o mundo espiritual. Às vezes eu estou numa oração, numa batalha intensa, e orando no Espírito, e me vem uma linguagem como uma linguagem tribal, sabe? Como algo muito forte no mundo espiritual. Eu tive não é frequente, mas já tive essa experiência algumas vezes,
Eu tenho a minha língua espiritual habitual, né? Às vezes troca, né? Às vezes Deus leva para um novo nível espiritual e ocorre a troca, e Deus está trocando a língua de alguns aí porque está levando alguns para um outro nível, e às vezes é muito profundo, e aí eu começo a falar uma linguagem, meio que uma linguagem tribal, sabe? Algo forte, porque é uma linguagem de guerra, gente. Numa guerra, as comunicações cifradas, e codificadas, elas são de suma importância, sabe? Numa guerra, a inteligência dos países que estão envolvidos nessa guerra, elas fazem de tudo para decifrar os códigos utilizados nas comunicações. Isso é algo muito comum em guerra. O país que consegue quebrar o código e decifrar o código de comunicação de outro país, ele se coloca em vantagem. Ele vai saber todos os passos do inimigo. E aí quando a gente está orando em línguas, é um código espiritual. Na verdade não é um idioma espiritual, gente, é um código espiritual, sabe? E aí o inferno ele não sabe o que está sendo conversado, o que está sendo comunicado, transferido, traçado por Deus, né? Enquanto a mensagem for codificada, o inimigo nunca saberá das nossas estratégias. Aleluias. Ora em línguas. Paulo ele falou o seguinte: eu falo em línguas muito mais do que vocês, irmão. Vamos começar uma disputa santa. Quem fala mais em línguas? A igreja se perdeu, gente. Meu Deus. Sabe, eu já estava lendo um pequeno texto do reverendo Hernandes Dias, e ele fala sobre avivamento nesse texto. E uma coisa que me marcou muito quando ele definiu o avivamento foi que ele disse o seguinte: gente, está indo para 57 minutos, eu não sei se vai acabar em 1 hora, o Instagram está dando mais tempo agora, eu vou confirmar isso, né? Deixa eu passar aqui para o sétimo benefício, para não ficar inacabado, que é o Espírito orando em nós. Está lá em Romanos 8, 26 e 27, que diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente ora em línguas, é o Espírito se expressando através de nós. É o Espírito se expressando através da gente. Voltando a falar do Hernandes Dias, quando ele fala de avivamento e define avivamento, ele diz o seguinte: que o avivamento é quando as pessoas têm vontade de Deus, têm fome de Deus, sede de Deus. O avivamento, a melhor maneira de a gente entender avivamento é quando as pessoas querem Deus. Uma igreja cheia não é necessariamente uma igreja avivada, porque uma igreja ela pode estar cheia de pessoas que querem uma cura, a igreja ela pode estar cheia de pessoas que querem resolver os problemas conjugais, a igreja pode estar cheia de pessoas que querem uma porta aberta, a igreja pode estar cheia de pessoas que querem mais dinheiro, a igreja pode estar cheia de pessoas que querem isso e aquilo outro, como todos nós sabemos. Isso não é avivamento. Avivamento é quando as pessoas querem Deus. Essa é a melhor definição de avivamento. Não tem a ver só com uma quantidade de pessoas. O avivamento existe quando existe uma vontade absurda de Deus. Isso é avivamento. E eu creio que nós viveremos esse avivamento. Não teremos mais um culto da vitória. Vai ser o culto de Deus, irmãos. Chega do culto da vitória. Estou cansado de cultuar a vitória, né? O culto é de Deus. Vitória, o culto não é mais seu. Eu declaro isso profeticamente. Mas é querer Deus. Eu cresci numa igreja que queria falar em línguas, queria os dons espirituais. Irmãos, hoje a gente quer ter alguma coisa para a gente mostrar para as pessoas. A definição de ser abençoado hoje é o quanto você tem acumulado.
materialmente. E a Bíblia fala o seguinte: não ajunteis tesouros na terra. Meu Deus do céu, gente. O Instagram realmente expandiu o tempo, então a gente ainda tem mais um tempinho, mas eu já vou terminar. Não acumuleis tesouros na terra. Que voltemos a desejar as coisas espirituais. Não estou falando aqui para você desejar ir para o céu. É como eu venho dizendo, é trazer esse céu para a terra, porque foi isso que Jesus ensinou. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando a gente ora em línguas, é o céu na terra, irmãos, porque a gente está falando o idioma do céu na terra. Aleluias! Olha isso, irmão. A gente está falando uma linguagem do reino espiritual na terra. Olha isso. Então que o Senhor te destrave. E como eu disse, alguns estão sendo levados para um outro nível. A sua linguagem espiritual está mudando hoje. E nessa mudança de linguagem espiritual, a sua armadura espiritual também está mudando. Deus está te graduando. Queridos, chegamos ao fim. Foi um prazer estar com vocês nesse tempo. Como eu disse, nós vamos estar juntos todos os sábados, nesse horário, às 3 horas. Eu ainda continuo falando sobre inteligência espiritual. Durante essa semana eu vou soltar alguma coisa para vocês. Vai ficar salva a live. Também vai para o YouTube. Ajudem a continuar compartilhando. Compartilhe o máximo que vocês puderem. A presença de vocês é importante. Primeiro, porque você vai receber muito. E segundo, porque você vai me ajudando a dar relevância ao que está sendo feito. Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima semana, gente.